Ok, obrigado. As contribuições todas elas estão válidas e enriquecedoras. Queridos irmãos, nesta última parte do capítulo 27 de Mateus, desde o verso 57 para o final, que fala sobre o sepultamento, aqui eu vejo, só carrego uma e única pergunta só. E a pergunta é: até onde vai o nosso orgulho e a dureza do nosso coração? Essa é a pergunta para essa parte da nossa leitura. Primeiro, isso é dentro da igreja e fora da igreja. Vejamos o seguinte. Diz que ao cair da tarde, um homem rico chamado José, que também era discípulo de Jesus, veio de Arimateia. Pergunta é, aqui está a dizer, este homem rico também era discípulo de Jesus. Em toda a nossa leitura, onde é que nós encontramos esse José de Arimateia escrito? Não tem. Não tem registrado esse homem como o discípulo de Jesus. Está a aparecer aqui. E aqueles que estavam ao lado de Jesus durante toda a sua vida, que foram alimentados, foram instruídos, estão aonde? Fugindo. O que aprendemos aqui, queridos irmãos? Nós temos uma missão. Quando há um dever na igreja pelo nome de Cristo e a gente se exclui, os outros tomam lugar. Jesus disse, naquele dia muitos me dirão, Senhor, onde que nós te vimos nu e não te vestimos? Onde te vimos com fome e não te demos de comer? Onde te vimos na cadeia e não fomos te visitar? Todos esses sabiam que deveriam fazer, mas não puderam fazer. E no lugar deles, os outros fizeram. Nós, é muita coisa que a gente sabe, que a igreja está com necessidade de coisa X, está com necessidade daquilo, quer se fazer coisa X. Mas a gente diz o quê? Isso não é para mim. Deixa para os outros. Tem uma necessidade de coisa X. Nós até podemos ter essas condições, mas retemos as nossas condições porque não posso ser eu, tem que ser outra pessoa. Deus sempre vai ter outros discípulos. O que aprendemos aqui, primeiro, irmãos, Deus tem discípulos ativos, discípulos em oculto. Todos eles estão em serviço. Quando um para de exercer, o outro toma lugar. A obra de Deus nunca vai ficar prejudicada. Eu não tenho nenhum poder de dizer que se eu não fazer, então ninguém vai fazer. Isso não funciona. Vamos aproveitar todas as atividades que Deus nos incumbe para fazer. O primeiro beneficiário somos nós mesmos. Nós somos os primeiros a sermos beneficiados, sermos abençoados. E a gente perde bênção exatamente por causa de dureza do nosso coração. Os discípulos sumiram. Está aqui a surgir agora um novo discípulo. Diz que também era discípulo de Jesus. Mas não tinha o quê? Não tem nenhum registro dele. Primeira coisa, isso. Por isso a Bíblia diz o quê? Seja fiel até a morte para que ninguém tome a tua coroa. Se não trabalhar, se não se dedicar, se não se engajar, alguém vai te substituir. Aqui serão os próprios discípulos. Grupo Pedro, Tiago, todos aqueles que dia a dia eram identificados sempre ao lado de Jesus. Cada sábado está a ser visto. Irmão fulano está a ir para a igreja. Irmão fulano está a ir para a igreja. Cada sábado. Mas chegado a vez, é substituído com outra pessoa. Muito cuidado essa parte. A nossa dedicação, a nossa entrega. Como estamos a carregar o nosso nome quanto a isso. De seguida, queridos irmãos, vemos aqui nesses discípulos, depois desta substituição, estamos a ver aqui
ainda a dureza de coração por aqueles que foram dados todo o espaço para se arrependerem. O que aconteceu há minutos atrás? Jesus bradou, a terra tremeu, o véu se rasgou, entre tantas outras coisas, muitas horas de escuridão. Mas, onde que eles estão? De novo estão a carregar o que na cabeça? Acusação, mantém. O que aprendemos aqui? Pessoas não convertidas, pessoas maldosas, só guardam no seu coração coisas erradas. Não sabe reconhecer. Tudo aquilo que aconteceu, de escuridão, terremoto, tudo mais aquilo, era uma das formas. Aquele soldado estava lá na cruz e disse o quê? Reconheceu que este era verdadeiramente o Filho de Deus. Nós estamos a dizer, os próprios líderes da igreja, estamos a falar da própria igreja, ainda também com dureza de coração. Permanece com dureza de coração. Tudo que eles registraram foram o quê? Coisas erradas só. Depois de tudo ficar acalmado. Não foram ver aquele que eles crucificaram está onde está como nada. Se chamaram de novo, na escondida dele, na esquina deles. Agora o encontro foi aonde? Em casa do governador. Vamos para lá ir pedir ajuda. Passou sexta-feira. Sábado, no próprio sábado, que era o dia de adoração, estavam a fazer o quê? Ainda mantém mentalidade de criminalidade. Muito cuidado com a nossa dureza de coração. A gente só maquina coisas erradas só. Não pensamos em boas coisas pelos nossos irmãos, não pensamos em boas coisas pela direção da igreja, não pensamos em boas coisas pelos nossos pastores. A gente só pensa coisas erradas só. Quando a gente registra coisas erradas, Satanás imprime essas coisas mesmo na nossa mente. E aqui estão. Vão para o Pilato dizer o quê? Nós ainda nos lembramos, aquele malfeitor, com tudo aquilo que aconteceu, não serviu nada. Aquele malfeitor, quando estava em vida, ainda dizia coisas erradas sobre o que está sendo imprimido na cabeça. Satanás trabalha no coração que é favorecido. Quando a gente brinca, o nosso coração, a nossa mente vai virar o estaleiro do diabo. E eles fizeram a coragem de ir pedir a Pilatos, antes que ele seja roubado. O que está a acontecer aqui é a falta de crença. Eles vão para lá e dizer que aquele malfeitor, quando estava em vida, dizia que depois de 3 dias vai ressuscitar. Para eles é uma mentira. Não vai ressuscitar, não. Só que há de fazer um truque, os discípulos vão lhe roubar. Depois vão dizer que ressuscitou. Falta de crença. E assim, Pilatos, já rendido, diz o quê? Façam o que vocês querem, façam. Irmãos, toda a pessoa que se envolve em coisa errada contra Jesus e contra os seus discípulos, não importa quanto tempo está na igreja, não importa se é de fora, vai carregar consequências. Essa liderança aqui carregou alta consequência, pagou por isso. O Pilatos também pagou por isso. Não se brinca no campo espiritual. Há consequências terríveis. E aqui nós vemos que os guardas foram carregados e foram dados dinheiro para ele guardar a Jesus. Mais uma vez nós vemos aqui a coragem das mulheres. Como eu teria dito ontem, mulheres tenham força. As mulheres são mais corajosas, trabalham mais do que os homens. Só que os homens apenas têm um passo mais à frente em relação às mulheres. Só. Mas as mulheres são muito corajosas. Só podemos ver aqui, lá na cruz, com tudo aquilo que aconteceu, as mulheres ficaram firmes ali. Queremos ver o nosso mestre até o final. Quando morreu,
quando aquele José de Arimateia, o outro, vieram ali recolher, eles estavam ali, acompanharam o corpo de Jesus até na sepultura. Elas é que estiveram firmes, acompanhando toda a cerimônia até na última hora. Os próprios que estavam a sonhar com altos cargos depois de Jesus ter tomado o assento estavam onde? Escondidos. Queridas irmãs, força. Mulheres têm muita coragem. Mulheres trabalham muito e muito bem. Eu quero ainda continuar a encorajar as mulheres. Os homens também. Deixar isso de fazer parte entre os medrosos. São muitos homens que quando é hora, escapam. Fala isso, não quer falar. Atende aquilo, não quer atender. Mas gosta muito de se colocar como poderoso. Com tudo isso, queridos irmãos, nós precisamos de pedir apoio do Espírito Santo para suportar momentos de tribulação como estes. Porque, ainda que a Bíblia esteja a relatar, estava mulher X, mulher X, mulher X, nem todas as mulheres também estavam ali. Algumas estavam ausentes. Também por causa de quê? Medo. Mas, no final de tudo, essa coragem que é verificada aqui é o resultado de preparação, de comunhão com Jesus. O que nós somos chamados aqui, não vou falar desses guardas aqui, não vou falar desses guardas. Amanhã, na conclusão do capítulo, irei falar o que aconteceu no meio desses guardas que foram chamados para ir lá. Vou falar disso. Porque além desse guarda que eles tiveram também reforço. Um outro reforço. Então, queridos, o que nós aprendemos aqui é mesmo isso. Até onde vai a nossa dureza de coração? A nossa teimosia, o nosso orgulho. É provável que alguém ainda esteja distante, porque o orgulho distancia-nos de Deus. A teimosia distancia-nos de Deus. Esses sacerdotes, eles receberam a mensagem, acompanharam muitas pregações, muitos milagres de Jesus, mas se manteram distantes de Deus por causa do seu orgulho. E muitos de nós, como eu estava a dizer aqui, irmão, de que por causa de dureza de coração, a pessoa acaba abandonando a igreja, vai para lá fora, vira agora contra a igreja. Por quê? Tudo que ele colocou na cabeça dele pela dureza de coração são coisas erradas só. Não soube registrar as coisas boas. Então, muito cuidado, precisamos nós de aprender com um espírito humilde para aprender. E o segundo passo, procurar ganhar experiência com esta palavra, com este Deus, para que Deus retire de nós esse espírito teimoso, esse espírito orgulhoso. Nós precisamos de pedir aqui uma renovação. Qual é a coisa que ainda está a durar no nosso coração? Qual é a pedra que ainda resiste sobre o nosso coração que a gente não está a deixar? Que está sendo ainda difícil da gente cumprir. Que está a nos distanciar de Deus. Essa pequena coisa que parece nada irá nos levar às consequências que nós não gostaríamos de passar. Termino desta maneira a minha intervenção, desejando que Deus possa nos ajudar nessa última parte, para que o Senhor transforme o nosso coração, retire a dureza do coração, retire aquela semente dura que ainda prevalece no nosso coração, na nossa mente, e busquemos uma experiência pessoal com o nosso Deus. Amém.